pães ázimos, que duravam 7 dias. E quando passasse o sábado, 7º dia, ok? Primícias. Eram oferecidos os primeiros molhos da colheita da cevada. Simbolizando o quê? Era a primeira colheita, porque o mês de Nissan, mês da Páscoa, dia 14 de Nissan, é quando Deus disse: este vos será o princípio dos anos. Hoje Israel tem 2 calendários: o religioso das festas, que começa em Nissan, que para nós pode dar em março ou abril, e depois no dia das trombetas, a Bíblia chama festa das trombetas, que Israel chama Rosh Hashanah, cabeça do ano, Rosh Hashanah, que é o ano civil. É o ano civil. Então tem 2 calendários. Mas na Bíblia, Deus não deu instrução sobre o Rosh Hashanah, é festa das trombetas. Então é o 7º mês. 7º mês. Mas existem significados interessantes quando você pensa nos judeus celebrando tabernáculos como um início de ano. Porque cada festa, como eu falei, ela vai refletir, vai dramatizar um dos atos da grande peça da redenção. E Jesus, na hora exata do imolar dos cordeiros da Páscoa, ele é imolado no Calvário. Quando o povo vai começar o seu jantar de Páscoa, ao começar a dia de Nissan, Jesus é sepultado. Começa pães ázimos, ele que não tem pecado. Passado o sábado, que são as primícias, oferta dos primeiros frutos para Deus. O que significava esta oferenda? Porque todas as festas têm a ver com colheita. Lá em Pentecostes são as primícias do trigo. Aqui na Páscoa, da cevada. E significa o que? Quando eram apresentados os bodes. Como quem dizia, estamos te apresentando as primícias da primeira colheita, do primeiro mês, do primeiro ano. Significa que todas as demais colheitas viram. Naquela Páscoa, no dia de primícias, Jesus ressurge e se torna as primícias dos que dormem. Aleluia. A primeira oferta, ele é a primeira oferta da primeira colheita, e a sua ressurreição é a garantia de que todas as demais colheitas de filhos de Deus vivo surgirão. Aleluia. 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 E no momento em que Jesus é imolado, para que era o sangue? Cobrir, por isso, uma tampa. Esse termo tão fora de uso na língua portuguesa, propiciatório, é uma tampa. Uma tampa. Que em inglês se chama mercy seat, o assento da misericórdia. De onde vem propiciatório? De propiciação, o que significa propiciar, cobrir. Significa, coloca o sangue de Deus, não verá o pecado. O sangue cobriu. Para que isso? Para que o povo tivesse acesso a Deus. Mas aquele acesso era o quê? Via sumo sacerdote. Agora Jesus, ao derramar o seu sangue, o seu próprio sangue, o que ocorreu? Eu posso imaginar o que ocorreu no templo. Gente, você imagina aquela atividade toda. Vem um eclipse, né? A terra escurece, o sol se recusa a brilhar diante do cordeiro imolado do Calvário, e Yahvé volta suas costas para o seu filho, porque quem está naquela cruz não é o Filho de Deus,
Quem está naquela cruz sou eu, é você, é o meu pecado. Ele assumiu o meu lugar por causa da aliança. Eu não falei disso, mas um dos rituais, já falei aqui, que é a refeição. Quando Jesus comeu pão e bebeu o cálice com seus discípulos, aquela era uma refeição de aliança. Minha vida de pecado entrou nele. E qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Porque estamos numa aliança, minhas dívidas se tornam dele. E a primeira coisa que ele vai é pagar as minhas dívidas. Qual é o preço do meu pecado? A alma que pecar esta morrerá. Ele vai pagar as minhas dívidas. Na hora que ele é imolado, com certeza houve um grito no templo e um assombro, porque repentinamente, por uma mão invisível, o caminho para o Santo dos Santos está aberto. Acho que todos gritaram, vamos morrer. Mas naquele dia ninguém morreu. Por quê? Porque a presença de Yahvé que residia naquele santuário saiu dali. Aleluia. Para ser estabelecida dentro de todo aquele que entraria numa aliança de sangue pela mediação do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Glória a Deus. Aleluia. 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 Então você vê toda uma simbologia. E já que eu falei de festas, deixe-me avançar até, porque estamos nesse período, 50 dias, porque dizia, teria que contar 7 semanas, 7 dias, 49 dias. No 50º dia, então, celebrar-se-ia a festa de Pentecostes, Pentecostes 50 dias. Foi em Pentecostes, vejam bem. Na Páscoa, o povo é liberto do Egito. Deus estabelece 3 festas: ceia pascal, ázimos e primícias. Jesus cumpriu inteiramente essas 3 festas. Agora, quando analisamos, queridos, esse cumprimento ao pé da letra, cada detalhe de cada festa refletida em Jesus, descobrimos que Deus age com um padrão. Se Deus age com um padrão, vai ser fácil entender o resto que não se cumpriu. Há um padrão que Deus segue. Não tem nada por acaso na Bíblia. E as festas, a Bíblia diz, não são festas dos judeus, são festas de Yahvé. As festas de Yahvé, as festas de Yahvé, são encontros agendados de Deus com o seu povo. O que ocorreu em Pentecostes? O dia em que Deus, no Sinai, entrega as tábuas da aliança e faz uma aliança com a casa de Israel. Em Pentecostes, o povo chegou no Sinai. O povo faz uma aliança. Nasce o povo de Israel como uma nação constituída e uma constituição outorgada pelo próprio Deus. Pentecostes. Em Pentecostes se comemora a outorga da lei. E o povo fica a noite toda lendo a Bíblia na véspera de Pentecostes. Ok? E depois é oferecida a colheita do trigo. Diga trigo? Trigo. Olha o que Jesus diz. Se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A quem Jesus se refere? A si mesmo. Eu sou o grão de trigo que cairei na terra e morrerei. Bem. Mas eu brotarei da terra e produzirei muitos e milhares e milhões de outros grãos. Trigo fala de alimento, trigo fala do pão. Amém? Agora, o que ocorre no Pentecostes naquele ano? Aleluia! Às 9 horas da manhã, o povo está no templo. É outra tradição horrível, que o povo põe o Espírito Santo descendo no cenáculo. Que estupidez. Está lá escrito na Bíblia que eles estavam todos sentados e o povo ouviu tudo. Enfim. Mais uma vez, cultura, porque lê. Estavam todos reunidos na mesma casa. Aí eles pensam, casa? Então era o cenáculo. Vem cá. E o templo não era chamado de casa, não? Casa de oração.
Jesus mesmo chamou casa de oração. Aí me põe lá um prédio em Jerusalém, aqui é o cenáculo. Vai todo mundo lá celebrar o Espírito Santo naquele cenáculo, que era a região dos saduceus. Imagina se Jesus ia celebrar a Páscoa na região dos saduceus. Imagina se o Espírito ia descer lá em segredo, lá escondido num prédiozinho. No mesmo lugar onde Jesus se levantou no último dia da festa dos tabernáculos. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Rios da água viva fluirão do seu interior. Isso dizia do Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não havia sido derramado, porquanto Jesus não havia ainda sido glorificado. Mas disso eu falarei em Jerusalém. Deixa com gostinho. Só deixa com gosto. Não, eu quero falar do Pentecostes. Vocês não acham que eu já pus muita coisa na cabeça de vocês hoje, não? Tá aguentando. Tá aguentando. Depois vai assimilando. Queridos, como a gente... Olha, Roma fez um desastre no cristianismo. Roma fez um desastre. Oh, meu pai. Vocês sabem que tem que lugar... A única prova que diz foi aqui é porque alguém teve um sonho. Santa Catarina sonhou que foi aqui, então é. Ó, não é só os cristãos que tem, não. Eu cortei do nosso programa a visita àquele lugar lá. O túmulo de Davi. Que mentira, Davi também não está enterrado aqui. Também tem as tradições daqui. Eu só não vou gastar tempo vendo mentira, bobagem. Vamos lá para as escadarias do templo. Aqui eu sei que o Espírito Santo desceu. Foi no templo. Minha filha, basta ler a Bíblia. Daqui a pouco eu vou ler. Só vou ler para vocês, para mostrar como você lê e não vê. Todo mundo. Hã? Mas esse Pentecostes foi no tempo onde os sacerdotes mataram assim, decidiram matar Jesus, que não aceitamos isso. E daí? Quem foi que mandou estabelecer o templo? Jesus mesmo estava lá. Fazia poucos dias que Jesus estava lá. Na última festa ele estava lá. Mas deixa eu terminar com o Pentecostes aqui. Espera lá. Eu volto já para mostrar a vocês em Atos que o povo estava no templo. E vou mostrar a loucura do povo inventando. Eu já vi cada pregação. Eu disse, meu pai do céu, até fulano falou dessas bobagens. Não! Porque veja só, se está o povo lá longe do templo, é Pentecoste, o povo é judeu, gente. Para onde vai o povo? Tinha que subir a Jerusalém 3 festas. Obrigatoriamente todo judeu tinha que subir a festa. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, obrigatoriamente. Por isso é que Pedro... Gente, 9 horas da manhã. Como é que estamos bêbados? Estamos aqui na festa. Ninguém nem comeu ainda. Como é que estamos bêbados? Para onde é que vai um judeu no dia de tabernáculo? Trancada num cenáculo lá no meio dos saduceus. E depois? A Bíblia diz que evento, que o povo viu, que o povo ouviu. Como é que estão esses milhares de pessoas? Ouviram o quê? Viram o quê? Aí um diz assim, o Espírito Santo desceu, começaram a falar em línguas, eles saíram pelas ruas. Que bênção! Porque querem juntar. Como é que se converteram 5.000? Onde é que andaram eles? Meu pai do céu! Saíram caminhando pela rua. Enfim, eu chego ao texto. Vou ler, só ler para vocês verem. Como é horrível a tradução que você lê e não vê. Eu só leio. Uma vez eu peguei um pastor, aí disse assim, vou ler para você Romanos 11. Só fui lendo, mais nada. Lendo. Olha os olhos arregalados. Mas quando você já leu isso? Nunca leu. Cavalo come capim.
deixa falando de Pentecostes, meu Pai do céu, porque que eu fui falar onde é que desceu o Espírito Santo. Então veja o significado, queridos. No dia de Pentecostes, lá no dia do Sinai, Deus desce para fazer uma aliança com Israel. Em Pentecostes, o Espírito Santo, Deus desce para selar a aliança da noiva. Aleluia. Jesus fez um contrato de noivado na ceia. A ceia segue todo o ritual de contrato de noivado, de acordo com os costumes hebreus. Toda a linguagem de Jesus ali é uma linguagem de casamento. Então Jesus parte para pagar a nossa dívida. Ele levou o que era meu, eu só tinha dívidas. E quando ele ressurge, vem me dar o que é dele, sopra o Espírito Santo. E os discípulos nascem de novo. Mas ele diz ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficam. Não sabem porque não marcou data. Então eles estão seguindo a vida normal, indo ao templo todos os dias. Não deixaram de ir ao templo todos os dias, eram judeus. A única coisa é que reconhece que Jesus é o Messias. E naquele dia, desce o Espírito Santo. E aí Deus não está nos dando a palavra em tábuas de pedra. Ele está escrevendo a palavra nas tábuas do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. É o Espírito Santo. Aleluia. E o que ocorre? 3.000 almas. Olha a colheita do trigo. Olha as primícias. Olha as primícias do trigo. 3.000 almas são ofertadas a Deus. Então nós celebramos, enquanto os judeus estão celebrando a outorga da lei, estamos celebrando a outorga do Espírito Santo que veio para habitar dentro de nós, para tornar a palavra viva uma realidade. Mas abra, bem, podem ouvir, porque nem todo mundo está com a Bíblia. Eu vou ler Atos 2. Vou ler. Vejam cá, eu falei sobre o Shabat, porque é que o povo coloca Jesus morrendo na sexta-feira por causa da palavra sábado, que não entende que a palavra Shabat não é só o 7º dia, é qualquer dia de festa. Mas agora a palavra casa, Jesus chamou o templo de quê? Casa de oração. É a casa de Deus, é a casa de oração. Então, ok, Aldenice é meu público. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam onde? Mesmo lugar. Estavam juntos. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Diga, assentados. Assentados. Estão assentados. Ok? Foram vistas por eles línguas. Foram o quê? Visto. Diga, todo mundo viu. Todo mundo viu. Se viu, estava onde? Perto. Estava perto. Estava à volta. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram o quê? A falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia de falar. Aí começa o verso 5, estava em Jerusalém, aí vai dizendo: pessoas, varões religiosos de todas as nações. Agora anota o verso 4. Correndo aquela voz, diga, todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Ajuntou-se uma multidão. Por que a multidão se ajuntou a eles? Todo mundo ouviu. Porque viram e ouviram. E estava confusa. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Como é que eles estavam? Diga, assentados. Sentados. Estão assentados. Então continuam aqui assentados, falando em línguas. E o povo corre à volta. Hã?
Não, porque estão ouvindo falar na língua deles. Uau, essa é minha língua. Ah, essa é minha. Uau, porque ali estavam, aí vai citar umas 14 nações aqui, mas cada um escutava como se fosse da sua, falando as grandezas de Deus. Aí, o verso 12 diz: todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer isso? Uau. Aí outros dizem: ah, estão bêbados. Estão bêbados, estão cheios de moço. Agora anotem, verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Quando é que Pedro se levanta? Quando é que os 11 se levantam? Quando o povo os cerca e começa a questionar. Ah, na minha língua. Ah, tão bêbados. Pedro se levanta. Então, qual é a sua conclusão? Olha, queridos, lógica. Pensa aí, cabeça ficou para pensar. Lógica. Aqui não é revelação. Aqui é português. Se 3 mil vão se converter e se batizar, onde está esse povo? Quando você chegar lá no sinal, vai ver onde é que se meteu o povo aqui. Vai pregar onde? Não, Pedro se levanta. Pedro se levanta. Estavam todos sentados. Está escrito. Levantou a voz e disse-lhes: varões judeus. Aí começa a primeira pregação de Pedro. Me diga onde é que esse povo está. Não é no templo. O Espírito Santo não ia descer escondido lá num buraquinho. Jesus inaugura a igreja em público, na cara dos sacerdotes, na cara de todos. É uma colheita de 3.000 almas de uma vez só. Amém? Aquele é o dia, mas o que interessa para mim aqui é a inauguração. O resto eu falei por causa da tradição. Até porque aquela casa já foi construída séculos depois. Não tem nada a ver. Queridos, nós ainda herdamos muito de Roma, muito apegados à pedra, ao objeto, eu preciso pegar. O povo chega aqui e quer pegar pedra. Ei, gente, para, tem muita pedra no Brasil. Vai arrancar folha, para que é isso, gente? E outra, porque Jesus andou aqui. Eu quero me batizar no Jordão. Porque Jesus se batizou. O quê? As águas das quais Jesus se batizou já se evaporaram há centenas de anos, meu Deus do céu. Olha, gente, tem tanta camada aqui em cima. O que você tem que aprender é o Espírito. Verdade. A gente tem que absorver o Espírito, a lição. Não é essa fé católica, é essa fé tangível. Deus é invisível. Aqueles que adoram a Deus adoram o Espírito, adoram em verdade. Não precisamos de objetos. Não somos sincretistas. Amém? Amém. Então a gente olha aqui na história, o que é que está por trás da pedra, o que é que ocorreu. Até mesmo o lugar do batismo aqui, meu filho, Jesus não se batizou ali. Jesus batizou do lado da Jordânia. Lá vai mais um. Até o lado dela. Mais uma decepção. Hã? Mais uma decepção. Mais uma decepção. Ali é um lugar comercial. Para ser um lugar bonito. Mas tem um lugar até acessível hoje, está lá dividido do lado da Jordânia. A própria Igreja Católica já reconheceu, o Papa esteve lá. Por quê? Onde é que estava João Batista? Queridos, tudo isso era Israel, hoje é que está dividido. Onde é que estavam as tribos? 2 tribos e meia estavam do lado de lá do Jordão. Isso tudo é. Toda a Jordânia é bíblica. Toda a Jordânia é bíblica. Você vê, da além do Jordão. Jesus, da além do Jordão. Onde estava João, da além do Jordão? Batizando. Entenderam? Então a coisa importante, o que é? É o Jordão, ok. Onde Jesus batizou? Ninguém pode dizer, foi aqui nesse lugarzinho. Foi ali naquele lugarzinho. Não. Tiberíades, romano, lugar romano. Não era aqui que estavam os judeus. Estava lá em Cafarnaum.
Tibérias. Tibério, já sabe, Tiberíades vem de Tibério César, né? Então, o que importa é que em algum lugar, né? Em algum lugar. Mas, gente, olha onde a gente chegou. Lá na pontinha de Israel. Ei, que maravilha. Olha que você viajou. Chegou aqui embaixo, olha embaixo. Mar Vermelho. Você vai ver muita vida. E que bom, fecha às 5 horas, vamos ter tempo. Depois você pode passear na praia, põe o pé no chão. Vamos fazer o check-in. Você ainda vai ter tempo de desfrutar desta maravilha que é Eilat. Do outro lado está a Jordânia acabada. Bem-vindos a Eilat. Pronto, já falei. Foi muita lição para hoje. Muito pouco para